Ei, você aí! Uma voz afiada cortou através da poeira vermelha do pátio de formatura sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. O ar, antes barulhento, congelou num instante. Os olhares de centenas de recrutas e instrutores se fixaram em uma mulher que caminhava de trás do palanque. Quem é? Gaguejou um instrutor, visivelmente amedrontado. A mulher não respondeu. Apenas caminhou a passos largos e firmes. O som de seus coturnos batendo no chão ecoava de forma rítmica e intimidadora como batidas de um coração. Em seus ombros, a insígnia de coronel brilhava sob a luz forte da tarde. Era Isabela Santos. Uma lenda viva, ex-líder da equipe de elite das Forças Especiais, os temidos Kids Pretos, e a mais jovem oficial a assumir o comando daquele regimento de infantaria desde a sua fundação. Onde seu olhar pousou, uma cena absurda se desenrolava. Um recruta segurava o tenente pelo colarinho e o sacudia, enquanto seus colegas de pelotão assistiam aterrorizados ao redor. No chão, o cap do tenente estava pisoteado e coberto de terra. O recruta que segurava o oficial era Tiago Valente. Terceiro filho de uma das famílias mais ricas e poderosas do agronegócio e da política brasileira, ele era famoso desde o primeiro dia por sua arrogância desenfreada. Ei, Tenente Lucas, eu não te disse? Se você soubesse quem é meu pai, não ousaria fazer isso. Como se atreve a mandar eu fazer flexões? Ficou maluco? Tiago Valente gritava com as veias do pescoço saltadas. O rosto do tenente Lucas Lima estava vermelho e inchado de um lado, como se tivesse levado um tapa. A autoridade de um oficial havia sido brutalmente esmagada pela exibição de riqueza de um recruta. O tenente Lucas mordia o lábio, segurando os punhos com força para não revidar e prejudicar a unidade. Ao ver aquilo, os olhos de Isabela se estreitaram. Ela caminhou devagar, mas sem hesitação, abrindo caminho entre eles. Mas que situação interessante temos aqui! Ao ouvir a voz calma, mas cheia de poder, Tiago virou a cabeça bruscamente. O quê? Quem é você, tiazinha? Por que está se metendo? Um silêncio mortal tomou conta de todo o pátio. Os rostos dos instrutores ficaram pálidos. Chamar a coronel de tiazinha. Mas Isabela nem piscou. Pelo contrário, um sorriso frio surgiu no canto de seus lábios. Tiazinha. Na sociedade civil, talvez eu pareça isso para você, mas aqui não. Isabela apontou com os olhos para o pulso de Tiago, que ainda segurava o colarinho do tenente Lucas. Se não soltar essa mão em 3 segundos, vou fazer com que você tenha dificuldade para segurar uma colher pelo resto da vida. Essa tiazinha tá achando que é quem? Tiago zombou e apertou ainda mais o colarinho. Ele confiava tanto em seu sobrenome que nem se deu ao trabalho de olhar as patentes da mulher à sua frente. Qual é o seu nome? Com um telefonema eu faço você perder essa farda num piscar de olho. Antes que ele pudesse terminar a frase, ouviu-se um som surdo, pá. O corpo de Tiago voou pelo ar e se chocou violentamente contra o chão. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Isabela havia torcido o pulso de Tiago e aplicado uma rasteira perfeita. Era uma técnica de neutralização que ela repetira milhares de vezes nos tempos das forças especiais. Limpo, sem movimentos desnecessários e letal. Aung! Meu braço! Meu braço! Tiago gritava rolando no chão poeirento. Sem mudar a expressão, Isabela colocou levemente a sola do coturno sobre o peito de Tiago. Ela se inclinou e olhou nos olhos dele. No exército existem 2 tipos de pessoas, os que dão ordens e os que obedecem. A partir de agora, você vai aprender a ser rigorosamente o segundo tipo. Sai de cima! Gritou ele. Você sabe quem eu sou? Meu pai é o... Não me interessa quem é seu pai. Aqui é o Regimento de Treinamento de Recrutas do Exército Brasileiro, e eu sou a dona deste lugar, Coronel Isabela Santos. Isabela pressionou um pouco mais o pé. Um gemido abafado escapou da boca de Tiago. E você é apenas um criminoso deitado na minha frente, culpado de agressão a superior e tentativa de motim. Só então Tiago percebeu a gravidade da situação e seu rosto ficou branco. Ele olhou em volta, mas ninguém ousava ajudá-lo. Pelo contrário, nos olhos dos outros recrutas, havia um brilho de satisfação. Isabela levantou a cabeça e olhou para o capitão Marcos Ferreira, que estava paralisado ao lado. Ele era seu ajudante de ordens, alguém que ela considerava um subordinado confiável. Mas com seu instinto animal, Isabela percebeu que os olhos do capitão tremiam de ansiedade.
Capitão Marcos. Sim, senhora. Coronel. O capitão Marcos se assustou e assumiu a posição de sentido. Leve este sujeito agora para a carceragem. Inicie os procedimentos para o Conselho de Disciplina e solicite uma investigação formal à Polícia do Exército. Agressão a oficial é tolerância zero. Mas, coronel, o recruta Tiago Valente tem uma identidade um pouco especial. Acho que deveríamos verificar as diretrizes superiores antes. Se o mandarmos para a prisão sem pensar, pode dar dor de cabeça depois. O capitão Marcos deixou a frase morrer com uma expressão de dificuldade. A sobrancelha de Isabela tremeu. Preocupar-se com pressão externa antes do dever militar? Aquilo não parecia com ele. Diretrizes? A minha ordem é a diretriz. Existe algum bilionário acima do Código Penal Militar? Execute agora. Diante do grito de Isabela, o capitão Marcos baixou a cabeça, resignado. Entendido. Vou entregá-lo à Polícia do Exército. Os instrutores correram para levantar Tiago, que gemia no chão. Enquanto era arrastado, Tiago gritava com a voz cheia de ódio. Isabela, você me paga. Vou fazer você se arrepender de ter nascido. Espere e verá. As maldições dele ecoaram pelo pátio, mas Isabela apenas encolheu os ombros como se espantasse poeira. Ela se aproximou do tenente Lucas, que estava parado, atordoado. Ela pegou o cap sujo do chão, bateu a poeira e o entregou a ele. Levante a cabeça, tenente. Obrigado. Coronel. Sinto muito. Que vergonha. O tenente Lucas soluçava de cabeça baixa. Ter seu orgulho despedaçado na frente dos subordinados era humilhante. Isabela segurou firme o ombro dele. Suportar a violência sem revidar não foi covardia. Foi porque você sabe o peso da farda que veste. Hoje você manteve a dignidade de um oficial de forma exemplar. Com o encorajamento caloroso de Isabela, os olhos de Lucas marejaram. Vá para a enfermaria. E escreva o relatório detalhadamente. Não omita nenhuma vírgula, conte a verdade. Eu assumo a responsabilidade pelo resto. Depois de mandar Lucas para a enfermaria, Isabela subiu no palanque. Centenas de recrutas prenderam a respiração e olharam para ela. Pelotão sentido. Mesmo sem microfone, sua voz ressoou por todo o pátio. A partir de hoje, seus status sociais são cascas vazias que vocês deixaram lá fora. Aqui, todos são soldados da República Federativa do Brasil iguais. Não me importa se tem dinheiro ou se tem padrinhos. Quem quebrar as regras no meu território, seja filho de rei ou de mendigo, vai pagar caro. Apresentação encerrada. Um grito de guerra estrondoso sacudiu o quartel. Isabela assentiu satisfeita e dirigiu-se ao seu gabinete. No entanto, ela não viu que, pelas suas costas, o capitão Marcos fazia uma ligação furtiva em um canto. Alô, chefe? Sim, sou eu. As coisas complicaram. Sim. A cadela louca pegou o porrete. Sim, entendi. Vamos prosseguir conforme planejado. A voz de Marcos era baixa e vil. A verdadeira batalha estava apenas começando. De volta ao gabinete, Isabela olhou pela janela e suspirou profundamente. Em sua mesa estava o relatório sobre Tiago Valente que ela acabará de entregar à Polícia do Exército. Não é um sujeito comum, de fato. No canto do relatório havia uma nota. Família muito próxima de figuras influentes da Comissão de Defesa Nacional. Era uma informação que o capitão Marcos havia investigado previamente. Havia um motivo para aquele garoto ser tão arrogante. Toque, toque. Com uma batida na porta, o capitão Marcos entrou. Ele segurava um envelope pardo. Coronel, chegou um comunicado urgente do comando da divisão. Leia, ordenou Isabela, sentando-se. Dizem que, devido à possibilidade de controvérsia sobre uso excessivo de força no caso do recruta Tiago, o processo disciplinar deve ser suspenso e a senhora deve passar por uma investigação da corregedoria primeiro. E Marcos hesitou por um momento e tirou outro papel. Foi registrada uma denúncia na ouvidoria alegando que a senhora agrediu o recruta Tiago. Anexaram até um atestado médico de 21 dias. O canto da boca de Isabela se torceu. Não havia passado nem uma hora. Já conseguiram até atestado e denúncia? Rápidos. Estavam preparados. O que a senhora vai fazer? Talvez devêssemos enviar o Tiago para a enfermaria agora e contatar os pais para tentar resolver amigavelmente. Capitão Marcos.
Isabela o interrompeu. Seus olhos brilharam ferozmente. Não há acordo. Se eles se movem rápido assim, é prova de que tem muito a esconder. Deixe a corregedoria vir. Basta mostrar a verdade. Mas o oponente é uma das famílias mais ricas do país. Eles têm conexões fortes no Congresso. É dar murro em ponta de faca. Se não dá para quebrar a faca com murro, a gente quebra com diamante. E capitão, você está falando demais hoje. Marcos se assustou e desviou o olhar. Dê desculpe. Falei por preocupação com a senhora. Agradeço a preocupação, mas dispenso opiniões desnecessárias. Pode sair. Assim que Marcos saiu, Isabela tirou um caderno velho do fundo da gaveta. Era seu diário de operações desde os tempos das forças especiais. Ela pegou uma caneta e escreveu: movimentação suspeita de inimigo interno. Sua intuição nunca falhava. A hesitação sutil de Marcos no pátio e as informações detalhadas sobre o passado de Tiago. Era suspeito demais para ser apenas competência. Marcos, espero que não seja você. Isabela murmurou com amargura. Não havia dor maior do que ser traída por quem se confia. Mas não havia tempo para sentimentalismos. Ela ligou um detector de escutas ultrassensível que mantinha colado sob a mesa. Com um sinal sonoro, uma luz vermelha piscou. Havia uma escuta escondida no gabinete logo abaixo de sua mesa. Os olhos de Isabela esfriaram. Oh, então é assim que querem jogar. Em vez de remover a escuta, ela a deixou lá e recostou-se na cadeira. Ela daria a eles a história que queriam ouvir. Isabela pegou o celular e ligou para alguém. Claro, aquela conversa seria uma atuação. Ah, Major Silva, sou eu. A situação está ruim. A família do tal Tiago está pressionando. Acho que vou ter que fazer um acordo e encerrar isso. Sem provas, né? Vamos abafar o caso. Ao desligar, o rosto de Isabela exibia o sorriso de um predador caçando sua presa, totalmente diferente de segundos atrás. Ela sabia, ao ouvirem aquilo, eles achariam que venceram e baixariam a guarda. Naquele momento, dentro de um sedã preto estacionado fora do quartel, o capitão Marcos usava fones de ouvido, escutando a conversa de Isabela. Um sorriso sórdido apareceu em seu rosto. Chefe, ouviu? A Isabela recuou. Parece que vai aceitar o acordo. Um homem de meia-idade no banco do passageiro respondeu com voz grave. Era o chefe de gabinete do pai de Tiago. Ótimo, mas o excesso de confiança é proibido. Temos que cortar a garganta dela de vez. Coloque o presente que preparamos no gabinete dela esta noite. Se adicionarmos uma acusação de suborno, será questão de tempo até ela perder essa patente de coronel. Sim, entendido. Ah, e o restante do pagamento cairá na sua conta assim que o serviço terminar. Não se preocupe com a cirurgia da sua mãe. Marcos apertou o punho. As despesas médicas da mãe e sua carreira estagnada. Se pisasse em Isabela, tudo se resolveria. A culpa foi momentânea. Desculpe, coronel. O mundo é assim. Marcos abriu a porta do carro e sumiu na escuridão. Mas havia um fato que ele desconhecia. O equipamento que Isabela melhor operava nos tempos das forças especiais era justamente a escuta de longa distância de alta performance. De pé na janela do gabinete, Isabela tirou o fone de ouvido. A conversa dentro do sedã havia sido gravada perfeitamente. Um presente. Estou ansiosa. Isabela murmurou para a escuridão lá fora. Marcos, você cruzou a linha. Ela tirou outro equipamento especial da gaveta. Uma microcâmera em forma de caneta. Ela a colocou naturalmente no porta-lápis sobre a mesa. Capturaria vividamente o momento em que o rato entrasse na armadilha por vontade própria. A noite caiu. Quando todas as luzes do quartel se apagaram e o silêncio reinou, a porta do gabinete se abriu sem ruído. Uma sombra negra deslizou para dentro. Com movimentos familiares, a sombra abriu a gaveta de Isabela e enfiou um envelope grosso de dinheiro bem no fundo. Quando a sombra suspirou de alívio e se virou para sair. Clique. As luzes do gabinete se acenderam intensamente. Temos visitas noturnas. Sentada no sofá com as pernas cruzadas, Isabela o observava com olhos frios. Coronel. O rosto de Marcos foi tomado pelo horror. Isabela balançou o controle remoto que segurava. A caneta-câmera no porta-lápis piscava uma luz vermelha. Bem-vindo, capitão. Estava te esperando.
A voz de Isabela era gelada como a de um ceifador. A armadilha funcionara com perfeição. Explique. Com a sua própria boca. Marcos engoliu em seco. Seus olhos tremiam, alternando entre o envelope de dinheiro na mesa e o rosto de Isabela. Coronel, é que a cirurgia da minha mãe era urgente. Eles me abordaram. Disseram que se eu fechasse os olhos só uma vez, resolveriam tudo. Então você decidiu me vender. Na voz de Isabela havia mais desprezo frio do que raiva. Lembra do que eu disse quando te escolhi como meu ajudante? Habilidade a gente treina, mas caráter não se ensina. Hoje você jogou fora o direito de vestir essa farda. Eu errei. Coronel, por favor, me perdoe só desta vez. Se a senhora destruir essa prova, eu me entrego e... No momento em que Marcos ia se ajoelhar para implorar. Bam! A porta do gabinete foi aberta bruscamente e homens fardados invadiram. Eram da polícia do exército e da corregedoria. Atrás deles, entraram o consultor jurídico da divisão e homens estranhos de terno. O timing foi perfeito demais. Como se estivessem esperando por aquele momento. Corregedoria do Exército. Coronel Isabela Santos, a senhora está presa preventivamente por suspeita de suborno passivo, abuso de autoridade e maus tratos a recrutas. O oficial da corregedoria apresentou o mandado. Isabela sorriu sarcasticamente. Rápidos. Nem o Sedex é tão veloz. Garantam as provas. Revistem as gavetas. Sob a ordem do oficial, os policiais avançaram como hienas. Abriram a gaveta sem hesitar e tiraram o envelope de dinheiro que Marcos acabará de colocar. Aqui está. Maços de dinheiro. O oficial olhou para Isabela com triunfo. Coronel Isabela, flagrante confirmado. Não há desculpas. Ordenar agressão a recrutas e receber propina por trás. É uma vergonha para o exército. Isabela não respondeu, apenas olhou para Marcos, que estava prostrado no chão. Assim que os policiais entraram, a atitude de Marcos mudou completamente. Ele fingia tremer de medo sem levantar a cabeça. Capitão Marcos, o que você denunciou é verdade? Perguntou o oficial. Marcos evitou o olhar de Isabela e respondeu com voz trêmula. Sim, é verdade. A coronel mandou dar uma lição no recruta Tiago. E esse dinheiro foi o que ela recebeu para calar a boca. Uma mentira absurda. Isabela soltou um riso anasalado. Marcos havia vendido até a alma para sobreviver, ou melhor, pelas despesas hospitalares da mãe. Interessante. Um roteiro muito bem escrito. Isabela não resistiu e estendeu as mãos. O policial algemou seus pulsos. O metal frio tocou sua pele. Ela, que algemara tantos terroristas nos tempos das forças especiais, agora era tratada como criminosa. Entregue a insígnia de comando. Isabela arrancou calmamente a insígnia do ombro e a entregou, mas seus olhos continuavam ferozes como os de uma fera. Guarde bem, logo voltarei para buscá-la. Guarde a bravata para a cela. Levem-na. Quando Isabela foi levada para fora do prédio do comando, a escuridão já tomava conta. Mas naquela escuridão, luzes piscavam freneticamente. Eram jornalistas. Como sabiam? Já estavam acampados ali. Coronel Isabela. A senhora admite a acusação de suborno? É verdade que mandou espancar o recruta? A senhora era um mito das mulheres no exército. Como se sente agora? Os flashes disparavam como metralhadoras. Isabela caminhou olhando para frente, sem piscar. Em meio ao tumulto, longe, através da janela da enfermaria, alguém observava a cena. Era Tiago Valente. Ele ria, apoiado no parapeito com o braço enfaixado. Viu? Eu disse que não fiz nada. Eu disse que uma coronel não era nada. Ao lado dele, o chefe de gabinete sorria satisfeito. Menino Tiago, agora pode descansar. Seu pai resolveu tudo. A vida militar daquela mulher acabou. Logo ela será expulsa com desonra. Ah, que alívio! Mas isso não é pouco? Ela devia comer o pão que o diabo amassou na cadeia. Não se preocupe. O valor da propina é alto. Será difícil escapar da prisão em regime fechado. Além disso, o capitão Marcos vai testemunhar contra ela. Tiago tirou um cigarro do bolso e acendeu. Fumar dentro de uma instalação militar e na enfermaria? Mas ninguém o impediu. O dono daquele quartel já não era coronel, mas sim Tiago, com seu dinheiro e poder.
Enquanto isso no camburão, Isabela olhava o pátio passando pela janela. Num canto do pátio vazio, viu o tenente Lucas parado com expressão desolada. Ele se desesperava ao ver a coronel que tentará limpar sua honra sendo levada. Isabela falou com ele em pensamento: espere, tenente. Ainda não acabou. No bolso dela, um pequeno gravador do tamanho de um dedo, que ela escondera habilmente durante a revista, estava frio. A conversa com Marcos, e o momento em que ele confessara. Estava tudo ali. A prova decisiva. Mas ela não usaria aquilo agora. Os inimigos eram gigantes. Não era uma luta que acabaria apenas pegando Marcos. Para cortar a cabeça da cobra, ela precisava esperar até que eles baixassem a guarda e esticassem o pescoço. O camburão passou pelo portão. O som pesado do portão de ferro se fechando soou como a boca de uma besta se fechando. Sala de interrogatório provisória no presídio militar. Uma sala estreita de concreto cinza, uma mesa, 2 cadeiras e uma lâmpada pendurada. O ar era úmido e mofado. Isabela estava sentada, de olhos fechados. As algemas foram retiradas, mas sua liberdade estava restrita. Pouco depois, a porta de ferro se abriu e um homem entrou. Era o Major Paulo, promotor militar. Ele entrou com um ar presunçoso e jogou uma pilha de documentos na mesa. Ora, nossa heroína. Encontrá-la aqui. A lenda das forças especiais num lugar tão humilde. Que mudança de ares. O Major Paulo sentou-se à frente, zombando. Isabela abriu os olhos devagar. Seus olhos eram calmos como um lago profundo. Vamos direto ao ponto. Apressada. Tudo bem. Você entende a situação, certo? A confissão do capitão Marcos, as provas do suborno, o laudo médico da vítima Tiago. A tríade perfeita. Sabe que 5 anos de cadeia é o mínimo, né? Major Paulo batia a caneta na mesa, pressionando. Vamos apenas admitir. O alto escalão não gosta de barulho. Se você admitir e aceitar a baixa, podemos tentar uma suspensão condicional da pena. Vamos evitar fadiga para ambos. Isabela encarou o Major Paulo. Seu olhar varreu o crachá dele, a gravata levemente torta e as pontas dos dedos trêmulas. Para ela, especialista em interrogatórios, ele estava cheio de brechas. Major Paulo? Você parece estar com pressa. O quê? Normalmente deixam o preso marinar por uns dias para quebrar o espírito. Tentar um acordo 3 horas após a prisão? Devem estar te pressionando muito lá de cima para abafar isso logo. A sobrancelha do major tremeu. Ela acertou em cheio. O lado de Tiago pressionava para demitir Isabela e encerrar o caso antes que a mídia investigasse mais. Escuta aqui, coronel. Você não está entendendo. Você está à beira do abismo. Ninguém vai te ajudar, gritou ele batendo na mesa. Mas Isabela nem piscou. Beira do abismo. Eu acho que é você quem está lá. Sabe que o pai do Tiago tem os deputados da Comissão de Defesa no bolso? Por isso a corregedoria, a polícia e a promotoria estão todos juntos nisso. Mas vocês cometeram um grande erro. Isabela inclinou o corpo para frente e sussurrou. Mexeram comigo. O Major Paulo sentiu um calafrio na espinha. Era uma mulher sem algemas, mas emanava a aura de uma fera. Ele tossiu para mudar o clima. HMPH. Ainda não caiu na real. Tudo bem. Vamos até o fim. Tragam o capitão Marcos. Pouco depois, Marcos foi trazido. Parecia ter envelhecido 10 anos em meio-dia. Ao cruzar o olhar com Isabela, baixou a cabeça rapidamente. Vamos, capitão. Diga na frente da coronel. Quem mandou pegar aquele dinheiro? Quem mandou bater no recruta? Marcos mordeu o lábio, tremendo. F foi a coronel Isabela. Eu só segui ordens. Voz baixa, mas clara. O major sorriu vitorioso. Viu? Seu ajudante diz isso, que mais prova eu preciso? Isabela olhou para Marcos. Havia mais pena do que raiva em seu olhar. Marcos, levante a cabeça. Havia poder em sua voz. Marcos, como se puxado por uma força irresistível, levantou a cabeça devagar. A cirurgia da sua mãe custa 50 mil reais, certo? Os olhos de Marcos se arregalaram. Como ela sabe? Vendeu a alma por esse dinheiro. Eu entendo. Mas o método está errado. Você é um soldado. Um soldado deve manter a honra em qualquer situação. Chega! Que sermão é esse? Interrompeu o major. Mas Isabela continuou. Capitão, ainda não é tarde.
Diga a verdade. Acha que eles vão te proteger? Depois de tirarem minha farda, o próximo alvo é você. Vão cortar o rabo e te jogar fora. Os olhos de Marcos tremeram violentamente. Ele também tinha medo. O olhar frio do chefe de gabinete e a ansiedade de ser descartado sufocavam. Mas achava que era tarde demais para voltar. Dê desculpe, coronel. Marcos baixou a cabeça novamente, soluçando. Isabela suspirou curto. Deu a chance, mas ele não a pegou. Certo, entendi. Pode sair. Marcos foi levado e o silêncio pesado voltou. O major riu triunfante. O show acabou. Assine a confissão. Isabela empurrou o papel para o lado sem nem ler. Não preciso de papel, chame meu advogado. Advogado? Haha. Quem vai querer defender você? Já está em todos os jornais. Coronel corrupta, rainha do abuso. O povo quer seu sangue. Isso é o que vamos ver. O advogado que vou chamar não é um defensor público. Isabela tirou um cartão do bolso interno e colocou na mesa. O homem que ela salvara de um sequestro nos tempos das Forças Especiais. Hoje o advogado mais poderoso do Brasil. Dr. Roberto Mendes, sócio fundador do escritório Mendes e Associados. O Major Paulo olhou o cartão e bufou. Roberto Mendes? Aquele gigante? Por que ele defenderia Vogue? Espera, será que... É meu direito. O telefone. O major, desconfiado, entregou o telefone. Isabela discou sem hesitar. Antes do terceiro toque, atenderam. Sim, Roberto falando. Sou eu, Isabela. Hora de pagar a dívida, Roberto. Houve um silêncio do outro lado, seguido de uma voz mista de alegria e tensão. Coronel, eu vi as notícias e desconfiei. A situação está complicada? Tem muitos ratos envolvidos. Preciso de uma dedetização. A senhora falando em dedetização. O jogo deve ser grande. Entendido. Estou me movendo agora. Onde devo ir? Sala de interrogatório da Polícia do Exército na Vila Militar. E traga jornalistas. Vamos aumentar a aposta. Ao desligar, a calma voltou ao rosto de Isabela. Ela sorriu para o Major Paulo, que estava atônito. Vamos começar o segundo RAD? Naquele momento, fora do quartel, homens contratados pelo pai de Tiago foram até a casa dos pais do tenente Lucas para ameaçá-los. Se querem que seu filho tenha uma vida tranquila no exército, assinem o acordo. Senão, ele pode nunca mais sair de lá. Os pais idosos de Lucas tremiam de medo. Quando iam assinar, a porta da frente se abriu e homens de terno preto entraram. Quem são vocês? Estamos aqui a mando do Dr. Roberto Mendes. Viemos proteger a família do tenente Lucas. Era um seguro que Isabela preparara. Ela previu que a gangue de Tiago tentaria coagir a vítima e acionou sua antiga equipe antes de ligar para Roberto. Eram veteranos das Forças Especiais, agora trabalhando em segurança privada. Na sala de interrogatório, o relógio marcava meia-noite. Tiago e aquele velho por trás de você. Durmam bem hoje. A partir de amanhã, será difícil pegar no sono. O contra-ataque dela estava apenas começando. Silencioso, mas letal. Esse era o estilo das Forças Especiais. A porta de ferro se abriu com estrondo. O Major Paulo se assustou. Sem dar chance aos guardas, um homem de terno impecável e cabelo alinhado entrou, seguido por vários advogados assistentes. Quem é o senhor? Civis não podem entrar aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. A promotoria militar está acima da Constituição? Roberto ignorou o major e sentou-se ao lado de Isabela. Jogou o cartão na mesa. Sou Roberto Mendes, representante legal da Coronel Isabela Santos. A partir de agora, ela exercerá o direito de permanecer calada e processaremos qualquer coação ilegal imediatamente. O rosto do major ficou vermelho. Roberto Mendes era uma lenda invicta. Se ele se moveu, o caso não era mais uma simples questão interna. Advogado, você deve estar enganado. Aqui é o exército. E essa mulher foi pega em flagrante. Flagrante? Roberto riu. Busca e apreensão à noite sem mandado judicial. Coagir confissão sem garantir defesa. Esse é o jeito do exército? Olhem lá fora.
Um assistente mostrou um tablet para o major. A tela mostrava dezenas de carros de reportagem ao vivo na frente do presídio. A queda da heroína ou armação? Defesa da Coronel Isabela contrata escritório gigante. Batalha pela verdade. A opinião pública já está mudando. Major, o senhor aguenta esse caso? Se seguir ordens de cima e der errado, quem vai pagar o pato é o senhor. O major tremeu. Olhou para Isabela. Ela estava de braços cruzados, tranquila. Major, eu te disse. Quem está na beira do abismo é você. Isabela colocou o pequeno gravador na mesa. Isso vai te empurrar para baixo ou ser sua corda de salvação? A escolha é sua. Ou o que é isso? Escute. Isabela apertou o play. Chefe, a Isabela recuou. Coloque o presente que preparamos no gabinete dela hoje à noite. A conversa entre o capitão Marcos e o chefe de gabinete. Conspiração para forjar provas e suborno. O queixo do major caiu. Você vai perguntar se é escuta ilegal, né? Infelizmente para você, isso foi captado pelo sistema de gravação de segurança do meu gabinete. O capitão falou lá dentro e foi gravado. Prova válida. Na verdade, era escuta de alta tecnologia, mas Isabela mentiu com naturalidade. Roberto completou. Se isso vazar para a imprensa, família bilionária compra oficial para incriminar coronel inocente. Manchete explosiva. O ministro da Defesa vai engasgar com o café amanhã. O major suava frio. Aquilo não era investigação de corrupção. Era uma guerra de poder e ele estava no meio. Espere. Vou reportar aos superiores. O major saiu correndo. Roberto afrouxou a gravata e sorriu. Coronel, sua atuação melhorou. Sistema de gravação de segurança. Improviso. Como está lá fora? Espalhamos boatos no YouTube e redes sociais. A narrativa agora é: mataram a carreira da coronel honesta. O povo odeia abuso de rico. Ótimo. Mas não relaxe. Eles vão tentar cortar o rabo. Vão sacrificar o Marcos. O major voltou com a cara amassada. Prisão revogada. Sem risco de fuga ou destruição de provas. Mas a suspensão do cargo continua. Aguarde em casa. Isabela levantou-se. Escolha sábia, major. Te pago um almoço depois. Ao sair, os flashes explodiram. Coronel, é verdade que existe uma gravação? Isabela parou e olhou para as câmeras. A verdade não afunda. Vou lutar contra os corruptos até o fim pela honra da minha farda. Sua declaração curta foi transmitida para todo o país. Assistindo pela TV, o pai de Tiago, senador Torres, jogou copo de uísque na parede. Aquela mulherzinha ousa declarar guerra contra mim? Dia seguinte, casa de Isabela. Ela analisava um mapa na mesa. Roberto desligou o telefone sério. Coronel acertou. Movimentação estranha na promotoria. Isolaram o capitão Marcos na solitária. Proibiram visitas. Querem calá-lo. Estão desesperados. Se a lei não funciona, usam a força. Isabela circulou um ponto no mapa. Hospital Central do Exército, HCE, onde Lucas estava internado. O próximo alvo é o Tenente Lucas. Com o Marcos neutralizado, se a vítima aceitar o acordo e retirar a queixa, eles abafam tudo. Vão forçá-lo a assinar. Tenho que ir lá. É perigoso. A senhora está suspensa. E tem muitos olhos em você. Por isso não vou pela frente. Vou pelos fundos. Meus antigos subordinados ainda estão por perto? Isabela se referia à sua antiga equipe das Forças Especiais. 1 hora depois, fundos do HCE. Uma van parou no escuro. Isabela desceu de boné, seguida por 2 homens fortes. Capitã. Digo, coronel. Quanto tempo? Estão enferrujados? Que nada. Vamos brigar no hospital mesmo? O mais silencioso possível. Objetivo: proteger o Tenente Lucas. Eles entraram. O corredor do 3º andar estava estranhamente tenso. Câmeras tapadas com fita. Chegaram. No fim do corredor, 10 homens de terno preto com barras de ferro e tacos de beisebol. Jagunços. Quem são vocês? Perguntou o líder dos bandidos. Isabela tirou o boné. O horário de visita acabou. Que falta de educação. É a Isabela.
O chefe mandou te deixar aleijada se aparecesse. Eram 3 contra 10. Mas a equipe de Isabela sorriu. Coronel, quantos para cada um? O líder e os 2 ao lado são meus. O resto é com vocês. 3 minutos. O líder avançou com a barra de ferro. Isabela desviou e entrou na guarda dele. Pá! Um soco no plexo solar. Ela torceu o braço dele, tomou a barra e chutou o queixo. O gigante caiu. Em 3 minutos, o corredor estava cheio de gemidos. A equipe de Isabela usou apenas técnicas de imobilização e objetos do local, bandejas, suportes de soro. Isabela abriu a porta do quarto. Lucas estava encolhido no canto, aterrorizado. Ao vê-la, chorou. Coronel. Desculpe a demora. O celular de Isabela tocou. Número restrito. Alô? Coronel. Sou eu, Marcos. Voz de quem desistiu da vida. Marcos, onde você está? Como conseguiu ligar da solitária? Isso não importa. Desculpe. Eles são demônios. A cirurgia da minha mãe falhou. E disseram que se eu assumir tudo e sumir, perdoam a dívida. Isabela sentiu um frio na espinha. Marcos, não faça besteira. O que você vai fazer? Vença por mim, coronel. Adeus. A ligação caiu. Ele vai se suicidar. Estão armando um suicídio para ele. Vamos para o presídio militar. Agora. Isabela saiu correndo. Agora era guerra total. Muros do presídio militar. Isabela escalou a tubulação com agilidade felina. O instinto das forças especiais estava vivo. Ela precisava salvar Marcos. Janela do 2º andar aberta. Ela entrou. Corredor vazio. Sem guardas. Retiraram o efetivo de propósito. Cheira mal. Ela foi para o subsolo. Ouviu passos. 2 homens à paisana subiam. Por que a gente tem que fazer isso? Não era só deixar ele morrer? Cala a boca. Tem que parecer acidente. O técnico lá embaixo precisa de tempo. Matadores profissionais. Isabela atacou das sombras. Golpe na nuca do primeiro. Chute no peito do segundo. Prensou a cabeça dele na parede. Onde está o Marcos? Quem está lá dentro? N na cela 1 do subsolo. O técnico do chefe entrou lá. Técnico. Assassino. Isabela correu. A porta da cela estava trancada, mas ouvia-se barulho de luta. Ela usou um arame para abrir a fechadura. Clique. Dentro, Marcos estava pendurado pelo pescoço num cano, se debatendo. Um homem de máscara puxava as pernas dele para acelerar a asfixia. Cadeira chutada para simular suicídio. Seus desgraçados. O assassino virou e sacou uma faca. Visita indesejada. Isabela desviou da facada e usou uma bandeja de metal para bater na cara dele. Clang! Enquanto ele recuava, ela correu e levantou as pernas de Marcos para aliviar o enforcamento. Aguenta, Marcos. O assassino atacou pelas costas. A faca rasgou a lateral da farda de Isabela. Sangue! Mas ela nem gritou. Usou o corpo de Marcos como apoio e deu um coice para trás, acertando o estômago do assassino. Ele voou. Isabela pulou e cortou a corda com a faca que o assassino deixará cair. Marcos caiu no chão, tossindo violentamente. Cough, cough, coronel. Fique quieto. Respire. O assassino levantou, cambaleando. Ia pegar o rádio para chamar reforços. Ah, não vai não. Isabela avançou, torceu o pulso dele, cotovelada na têmpora e chute na parte de trás do joelho. O assassino caiu apagado. Consegue andar? Isabela estendeu a mão para Marcos. Por que me salvou? Eu mereço morrer. Morrer é fácil. Viver é difícil. Pague seus pecados vivo. Isso é ser soldado. Sirenes tocaram. Invasão na cela do subsolo. Vamos. Saída estilo forças especiais. Eles fugiram pela tubulação da caldeira. Isabela jogou um extintor de incêndio no corredor para cegar os perseguidores com o pó. Saída nos fundos, perto da mata. O carro de Roberto esperava. Coronel, você está sangrando. Cuide dele primeiro. Eles escaparam por pouco. No carro, Isabela olhou para o presídio se distanciando. Esperem. Eu vou voltar por aquela porta da frente. Esconderijo seguro no interior de São Paulo.
Marcos, enfaixado, chorava. Sou um lixo. Se sabe que é lixo, recicle-se. Não temos tempo para autopiedade. Roberto entrou com um tablet. Notícia urgente. Coronel Isabela invade presídio e sequestra testemunha-chave. Mandado de prisão expedido. Eles inverteram tudo. Dizem que você sequestrou o Marcos para destruir provas. Cenário perfeito. O que fazemos? Perguntou Marcos. Eu vou me entregar e dizer a verdade. Ninguém vai acreditar. Vão dizer que você é louco. Isabela sorriu. Eles me transformaram em vilã? Então vamos jogar como vilões. Ela tirou um pendrive do bolso. Havia pegado do bolso do assassino na cela. Roberto, verifique isso. O assassino gravava as conversas com o contratante como garantia. No pendrive, plano de suicídio do Marcos, eliminação da Isabela, tudo gravado. Isso é uma bomba atômica. Vamos divulgar? Não. Se divulgarmos, eles cortam o chefe de gabinete e salvam o pai e o filho. Amanhã é a cerimônia de baixa do Tiago e o meu julgamento disciplinar no auditório da divisão, certo? Sim, vai ser uma festa de despedida para ele. Vários deputados estarão lá. Ótimo, lugar perfeito para estragar a festa. Vamos lá. A senhora é procurada. Por isso mesmo, vamos entrar pela porta da frente. Marcos, consegue ir? Vou. Mesmo que eu morra, vou desmascarar esses caras. Operação União. Objetivo: aniquilação total do comando inimigo. Dia seguinte, 10 horas da manhã. Auditório da divisão. Segurança máxima. O senador Torres e seus aliados riam. Onde está aquela mulher? Fugindo. Hoje vamos oficializar a expulsão dela. O auditório estava cheio. No palco, despedida do recruta Tiago e conselho disciplinar da coronel Isabela. O general começou a falar. De repente. Bam! As portas duplas do fundo se abriram com estrondo. A silhueta de 3 pessoas contra a luz. Isabela, vestida com sua farda de gala impecável, caminhava pelo corredor central. Ao seu lado, Roberto e Marcos, com o pescoço enfaixado. Isabela? Como ela entrou aqui? Prenda-a! Gritou o senador. Os policiais hesitaram diante da imponência dela. Isabela subiu no palco, pegou o microfone da mão do general. Desculpem o atraso. O protagonista sempre chega por último. Os jornalistas ficaram loucos. Vamos começar o verdadeiro julgamento? Tenho um presente aqui. Ela levantou o pendrive. Depois de ouvirem isso, hoje será um funeral, não uma festa. Tiago tremeu de medo. Peguem ela. Tirem o microfone. Berrou o chefe de gabinete. Seguranças particulares, capangas, correram para o palco. Roberto, protejam Marcos. Isabela arrancou o pedestal do microfone. Uma barra de ferro. A pancadaria começou no palco, ao vivo para todo o Brasil. Isabela, mesmo de farda de gala, lutava como uma deusa da guerra. Derrubou 1, 2, 3. Enquanto isso, um membro da equipe dela invadiu a cabine de som e deu play. Mate o capitão Marcos simulando suicídio. Enterre a Isabela com acusação de suborno. O senador Torres mandou resolver com dinheiro. A voz ecoou pelo auditório. O silêncio foi sepulcral. O senador caiu na cadeira. Isabela derrubou o último segurança e pegou o microfone de volta. Estão ouvindo? Essa é a justiça deles. Compram o exército e tratam vidas como lixo. Ela chamou Marcos. Ele tirou a faixa do pescoço, revelando as marcas roxas da corda. A plateia engasgou. Sou o capitão Marcos. Tentei me vender, e eles tentaram me matar. A coronel Isabela arriscou a vida para me salvar. A cicatriz nela é a prova. Por favor, vejam a verdade. Marcos se ajoelhou chorando. A opinião pública virou instantaneamente. Jornalistas cercaram o senador. Senador, o senhor encomendou um assassinato? Nesse momento, a Polícia Federal entrou. Roberto já havia acionado tudo. Senador Torres, chefe de gabinete. Estão presos por tentativa de homicídio, corrupção ativa e obstrução da justiça. As algemas estalaram. O império ruiu. Isabela desceu do palco e foi até Tiago, que se encolhia num canto.
Não vem. Sabe quem é meu pai? Seu pai acabou de ser preso. E você? Isabela arrancou a fita de reservista do peito dele. Você não vai dar baixa. Vai para a prisão do exército. Deserção, agressão, calúnia. Vai ter muito tempo para pensar na vida. Tiago se urinou nas calças e desabou. Isabela virou-se. No fundo, o tenente Lucas, de cadeira de rodas, prestou continência, chorando. Isabela retribuiu a continência. Todo o auditório, milhares de recrutas, levantaram-se e aplaudiram. Isabela, Isabela. Era o som da vitória. 3 meses depois. Regimento de Infantaria. Primavera. Isabela olhava pela janela. Em seu ombro, a insígnia brilhava e no peito, uma medalha de honra. A família Torres foi destruída. Tiago pegou 3 anos. Marcos pegou 1 ano e meio, mas estava em paz, pagando sua dívida. Lucas voltou à ativa, recuperado. Coronel, o general chama. Sua promoção a general de brigada está confirmada. Isabela sorriu. Ela se tornou a heroína nacional. A general de ferro. Ela saiu para o pátio. Milhares de novos recrutas estavam formados. Ao vê-la sem comando, todos se viraram e prestaram continência. Brasil! O grito ecoou. Isabela sentiu o peito aquecer. Ela olhou para o céu, onde um gavião voava livre. Vamos lá! Ainda há muito trabalho a fazer.